Olá, boa noite. Indicado pelo presidente Lula, advogado Cristiano Zanin é aprovado no Senado por 58 votos e vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Senado deve votar ainda hoje o novo arcabouço fiscal. O texto foi alterado e vai voltar para a Câmara. E você vai ver também. Homem que matou 2 adolescentes em escola no Paraná é encontrado morto na cadeia. Ele dividia a cela com outro suspeito de organização do ataque. Pesquisadores brasileiros encontram canabidiol em planta nativa do Brasil. Descoberta pode ser alternativa a remédios à base de maconha. O governo federal prorrogou por mais 15 dias a exclusividade de compra de carro 0 quilômetro com descontos do programa Novo Carro Popular para pessoas físicas. A partir de hoje, pessoas jurídicas também passam a ter descontos, mas apenas para a renovação das frotas de ônibus e caminhões. Depois de muita pesquisa, Ediclei e a mulher escolheram o novo carro para comprar. Eu andei pesquisando bastante e aqui eu achei o preço bem acessível. Ou seja, a medida do governo valeu. Tá valendo. Até o momento, para mim, está sendo valoroso. O casal não é o único que aproveitou o programa. Segundo o governo, nos primeiros 15 dias, 64% dos 500 milhões de reais destinados a subsidiar a compra de carros populares foram utilizados. Os descontos chegam a R$8 mil e são aplicados em veículos com preço de mercado de até R$120 mil. Agora, com esses dias a mais, quem tem recursos talvez vai poder aproveitar aí um período um pouco mais largo para comprar o veículo com desconto. Esta loja em Osasco, na Grande São Paulo, as vendas de carros novos e seminovos cresceram 20%. E a expectativa é que o percentual aumente ainda mais, já que as pessoas físicas terão mais 15 dias para fecharem novos negócios. Creio que daqui para frente a tendência é só aumentar, né? As taxas dos bancos estão boas, está trabalhando com a taxa boa, todas as financeiras, e eu creio que logo o mercado vai voltar normal de novo aí. Com a publicação da nova portaria, pessoas jurídicas também passam a ter descontos de 33 mil até quase 100 mil reais para a renovação das frotas de ônibus e caminhões. Para esses modelos, foram destinados 700 milhões de reais em créditos para as montadoras na fabricação de caminhões e 300 milhões para ônibus. Os descontos apenas para a compra de veículos pesados não agradou todo mundo. O que interessaria para o setor de locação de veículo são os veículos leves. Hoje a frota das locadoras no Brasil é de mais de 1.400.000 veículos, então nós esperávamos um tratamento equânime entre pessoa física e pessoa jurídica para a compra de veículos. O Banco Central anunciou que o Pix automático deve ser liberado em abril do ano que vem para qualquer empresa. Com ele, vai ser possível fazer pagamentos de forma automática de serviços como gás, internet, energia elétrica e condomínio. Para isso, o consumidor só vai precisar autorizar previamente a função. O serviço não terá cobrança de taxa para o consumidor. Há 5 anos, Belo Horizonte se tornou referência em todo o país no combate à febre maculosa transmitida pelo carrapato estrela. A doença foi controlada com manejo de capivaras na região da Lagoa da Pampulha. Em Campinas, no interior de São Paulo, a prefeitura começou hoje um trabalho de controle dos animais. O levantamento da força-tarefa é feito em 4 parques de Campinas. Até agora foram identificadas 48 capivaras na Lagoa do Taquaral e outras 28 no Lago do Café. Fêmeas, machos e filhotes são identificados com um chip. Após a conclusão do censo, a prefeitura vai abrir uma licitação para contratar uma empresa que vai esterilizar os animais. Nas últimas semanas, 4 pessoas apresentaram sintomas da febre maculosa e morreram em Campinas depois de participarem de um evento em uma fazenda no dia 27 de maio. Uma mulher segue internada. Outros 2 óbitos foram notificados no começo do ano. Aqui em Belo Horizonte, as capivaras que vivem no entorno da Lagoa da Pampulha são monitoradas pela prefeitura desde 2017. O trabalho de manejo dos animais foi decisivo para o controle da febre maculosa. Nos últimos 2 anos, a capital mineira não registrou nenhum caso da doença. Em 2016, um homem e um menino de 10 anos morreram depois de visitar a região. Inicialmente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente identificou 56 capivaras
capivaras. Foram instalados bretes de captura. Esses animais entravam nos bretes, atraídos por alimentação. Nesses bretes, eles eram capturados, anestesiados e esterilizados através de vasectomia e ligadura de trompas. Sem a capacidade de reprodução, apenas 12 capivaras foram registradas no último levantamento feito no ano passado. Sumiram. Faz tempo que eu não vejo. Foi um trabalho bom, né? Diminuiu bastante. Você se sente seguro? Eu me sinto seguro. O monitoramento dos animais continua e, se novos aparecerem, serão submetidos aos mesmos procedimentos de controle. Elas têm a febre maculosa, elas multiplicam a bactéria da febre maculosa apenas uma vez na vida. E quando são filhotes. As capivaras adultas não transmitem febre maculosa para o carrapato. Mas as capivaras não são os únicos hospedeiros do carrapato estrela. Bois e cavalos, por exemplo, também podem ser infectados. Por isso, é preciso redobrar a atenção em atividades ao ar livre, caminhadas e trilhas em áreas florestais. Se a pessoa apresentar algum sintoma que seja semelhante ao da gripe, ao da dengue, né, com dor no corpo, febre, mal-estar, que procure assistência médica e, principalmente, que reporte ao médico que teve contato com o carrapato para que o médico se lembre de fazer a pesquisa da febre maculosa. O homem que matou 2 adolescentes no atentado segunda-feira em uma escola no interior do Paraná foi encontrado morto. A causa não foi divulgada. Ele dividia a cela com outro suspeito de organizar o ataque. A informação foi confirmada hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. De acordo com o boletim de ocorrência, na cela foi encontrado um objeto similar a uma corda. O assassino dividiu o espaço com um suspeito de participar do planejamento do ataque. O jovem foi preso na última segunda-feira, após entrar na escola estadual Professora Helena Collodi, em Cambé, no interior do estado, e matar 2 adolescentes. De acordo com as investigações, ele era esquizofrênico e fazia tratamento para a doença. Durante depoimento, o assassino disse que foi vítima de bullying na época em que era aluno da escola e que planejava o ato há 4 anos. O corpo de Luan Augusto, de 16 anos, segunda vítima do atentado, foi enterrado hoje. Terminou hoje a fase de instrução do julgamento do empresário Thiago Brenan, acusado de estuprar uma mulher americana que vive no Brasil. A audiência ocorreu de forma virtual no Fórum de Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde o réu morava. Joyce Maffezoli, ao vivo, tem mais informações. Boa noite, Joyce. Como transcorreu a audiência? Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Olha, Amanda, além do réu, 2 testemunhas de defesa foram ouvidas, a empregada da casa e o filho de Brenan. O julgamento está sob segredo de justiça. A autora da denúncia, uma americana que mora no Brasil, ela relatou ao Ministério Público que o relacionamento durou 2 meses. No início, Brenan era gentil, mas logo depois passou a ser agressivo até o ponto de obrigar a vítima a ter relações sexuais com ele. A americana, que não teve a identidade revelada, foi a primeira a ser ouvida na audiência de 30 de maio, além de outras 3 testemunhas. Agora, a acusação e defesa terão 5 dias para apresentar as alegações finais. Depois, o juiz terá mais 10 dias para, então, apresentar a decisão. O empresário está detido na capital paulista desde 29 de abril, depois de passar 8 meses nos Emirados Árabes. Brenan é réu em 9 processos. Em 6 deles, ele tem prisões decretadas por estupro, agressão, ameaça e cárcere privado. Os casos que envolvem o réu ganharam repercussão depois que ele foi flagrado agredindo uma modelo em uma academia em agosto do ano passado. Após a exposição, outras mulheres decidiram denunciá-lo. Augusto, Amanda. Obrigado, Joyce. E a Justiça do Rio de Janeiro condenou o traficante Fabiano Atanásio da Silva, o FB, por derrubar um helicóptero da Polícia Militar em 2009. O ataque matou 3 policiais militares. Foram quase 22 horas de julgamento. Durante a sessão, os promotores exibiram uma imagem inédita. A de um dos PMs saindo como uma bola de fogo do helicóptero em chamas. O vídeo foi determinante para a pena de Fabiano Atanásio da Silva, o FB, que acompanhou o julgamento por videoconferência. Ele foi condenado a 225 anos de prisão por 3 homicídios qualificados, 6 homicídios tentados e associação para o tráfico. A cena da vítima saindo como uma bola de fogo consumida pelas chamas
e ainda assim lutando pela vida com a ajuda de seus pares é de impacto sem precedentes e tal fato merece consideração. O caso aconteceu em 2009, durante uma tentativa de invasão ao Morro dos Macacos por traficantes de uma facção rival, da qual o FB fazia parte. A aeronave, tripulada por 6 policiais militares, foi atacada a tiros. Os disparos atingiram os PMs e provocaram um incêndio da parte traseira do helicóptero, que caiu. 3 policiais morreram carbonizados. Mesmo após a queda, os criminosos continuaram atirando nos policiais que tentavam prestar socorro. 3 traficantes já haviam sido condenados pelo ataque. Um 5º acusado morreu antes de ser julgado. Segundo a promotoria, foi Fabiano quem planejou e coordenou o ataque. Não foi apenas o mandante, ele fez a organização junto com outras pessoas daquele ataque àquela localidade. Assim, um ataque ao Morro dos Macacos, que era uma ação de domínio do Morro dos Macacos, que era dominada pela ADA naquela época. E esse ataque previa a morte de quem estivesse no caminho dele, seja o traficante ou seja o policial militar. Assim que a sentença foi anunciada, a defesa de Fabiano Atanásio anunciou que vai recorrer da decisão. Os advogados do traficante alegam que ele foi condenado sem que existam provas de participação no crime. Não houve uma prova judicializada. As pessoas deduziam, elas ouviram dizer que poderia ser o Fabiano a pessoa que protagonizou a batalha lá no Morro dos Macacos. Não se condena no Brasil por ouvir dizer. O julgamento do engenheiro Mário Marcelo Santoro entrou hoje no 2º dia na Justiça Federal no Rio de Janeiro. Durante o depoimento nesta tarde, ele confessou que matou a ex-namorada Cecília Haddad. O crime aconteceu na Austrália em 2018. O corpo da administradora de empresas, que tinha 38 anos, foi encontrado em um rio horas depois de Mário chegar ao Brasil. Durante a audiência, ele chorou diversas vezes e disse que ainda tenta entender por que matou Cecília. A expectativa é que a sentença seja declarada ainda essa noite. Desde o meio-dia de hoje, estamos oficialmente no inverno. E mais uma vez o fenômeno El Niño vai influenciar na estação mais fria do ano. Pode preparar o casaco e o guarda-chuva. O inverno começou às 11h58 e cada um tem uma receita para enfrentar as temperaturas baixas. O que você faz para enfrentar esse frio? Se agasalhar e fazer o quê? Enfrentar. Tenho que me agasalhar devidamente, ter um aquecedor em casa, ter os medicamentos para prevenir-me, né, do frio e seguir em frente, não é? Porque não é o frio que vai impedir de fazer as coisas. Dona Idalina prefere os dias mais frios do que o calor escaldante do verão. Tá bom o frio assim, mas o frio é melhor do que o calor. O calor você transpira mais, né? E o frio não, você tá agasalhado e tá ali fazendo as coisas. Segundo meteorologistas, este ano o inverno não deve ser tão rigoroso, porque chega sob o efeito do fenômeno El Niño, com menos chuvas e temperaturas mais elevadas na maior parte do país. De modo geral, as temperaturas vão ser um pouco mais elevadas, essa é a tendência que a gente tem com El Niño, e as chuvas podem ser mais ou menos dependendo da região. Na região nordeste e norte a gente tende a ter menos, lá mais para o sul do país a gente pode ter mais chuva, e no sudeste fica um pouco incerto, dependendo de onde que vai se formar o que a gente chama de bloqueio atmosférico. A principal causa da ocorrência do El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, especialmente ao longo da costa oeste da América do Sul. O fenômeno dificulta o avanço de frentes frias no país, fazendo com que as quedas sejam mais sutis e mais breves. Se a gente pegar a média, se a gente selecionar os anos que têm influência de El Niño e anos que não têm influência de El Niño, a tendência é que as temperaturas para os anos, na média dos anos de El Niño, vão ser um pouquinho elevadas com relação aos anos que não têm El Niño. O Senado acaba de aprovar o nome de Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes, ele passou por uma longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, que durou cerca de 8 horas e teve o tão esperado embate com o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. Vamos direto a Brasília conversar com o nosso repórter Igor Damasceno, que acompanhou esse dia quente, né? Manhã e tarde quentes em Brasília, e ainda continua, porque tem arcabouço fiscal no Senado, né, Igor? Nos conte, então, um placar que foi um placar bastante elástico a favor de Cristiano Zanin, mas era esperado. Boa noite, Igor.
Oi, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. A decisão do plenário do Senado Federal veio agora há pouco. Eram necessários pelo menos 41 votos favoráveis para a admissibilidade de Cristiano Zanin para ocupar uma vaga ali no Supremo Tribunal Federal e ele recebeu, ao todo, 58 votos favoráveis, confirmando essa indicação do presidente Lula. Então, uma votação bastante folgada. Não houve nenhuma abstenção e 18 senadores votaram contrários a essa indicação do presidente. Logo depois do placar, da divulgação do placar, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que iria comunicar o presidente da República a respeito da decisão do Senado. Isso para que o presidente formalize a decisão do Senado no Diário Oficial da União. A posse de Cristiano Zanin deve ocorrer em agosto. Agora há pouco, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, emitiram uma nota parabenizando a confirmação de Cristiano Zanin à vaga deixada pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski. Ele chegou bem cedo aqui no Congresso Nacional, por volta das 9 horas da manhã, para ser sabatinado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Foram cerca de 8 horas de sabatina e ele respondeu a vários temas. A maioria das perguntas foi sobre a respeito da importância e da imparcialidade do ministro da Suprema Corte. Isso porque Cristiano Zanin era advogado pessoal de Lula, que foi quem o indicou. Ele também respondeu a temas polêmicos como homofobia e combate à exploração sexual infantil. No fim da tarde, veio então o placar lá na CCJ, 21 votos favoráveis e apenas 5 contrários. Apesar dessa votação ser secreta, alguns dos parlamentares fizeram questão de expor o voto ali na sabatina. Flávio Bolsonaro e Magno Malta, por exemplo, disseram que não concordaram com a indicação de Lula porque ele era amigo pessoal de Cristiano Zanin. A movimentação continua intensa aqui no Congresso Nacional e foi assim durante todo o dia, justamente por causa dessa indicação. Nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Cristiano Zanin chegou ao Senado Federal pela garagem e foi direto para o plenário da CCJ. Logo no início da sabatina, recebeu críticas de alguns senadores. O vínculo que une Vossa Excelência e o presidente da República extrapola o mero conhecimento pessoal do seu currículo e da sua qualidade. Há uma relação profissional, Vossa Excelência prestou e, salvo engano, ainda presta serviços de advocacia ao senhor presidente da República. Apesar do posicionamento, o parlamentar disse que iria aprovar a indicação de Cristiano Zanin à vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Antes de responder às perguntas dos senadores, Zanin falou por 30 minutos, tempo que aproveitou para defender uma atuação independente na corte. Vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Aliás, uma das marcas da minha carreira, da minha atuação jurídica, foi exatamente a busca da imparcialidade nos julgamentos em que participei. Após 3 horas de perguntas, o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, abriu a votação. Os senadores puderam escolher entre 2 urnas, uma dentro e outra fora da comissão. O voto foi secreto e Zanin precisava da maioria simples, metade mais um dos presentes. Ao longo das últimas semanas, Zanin visitou 26 dos 27 senadores, membros da comissão. Ele só não foi ao gabinete de Sérgio Moro. Com ele, ficou frente a frente pela primeira vez na sabatina. Sérgio Moro e Cristiano Zanin são personagens centrais da Operação Lava Jato. Moro foi o juiz que condenou o presidente Lula. Zanin, o advogado que o livrou da prisão. Apesar dessa história, Moro disse que iria analisar o perfil técnico de Zanin e fez questionamentos sobre temas polêmicos, como foro privilegiado e a criação de um órgão regulador da imprensa. E se Vossa Excelência ainda entende pertinente a instauração de alguma espécie de controle da imprensa através da instituição de um órgão como um conselho de imprensa. Tive a oportunidade, em diversas ocasiões, de defender a liberdade de imprensa nos tribunais, de defender empresas e
jornalistas que, por algum motivo, estavam tendo a sua atividade profissional cerceada. Zanin também foi questionado sobre o marco temporal. Em tese, a nossa Constituição prevê tanto, de um lado, o direito à propriedade como garantia fundamental e também prevê o direito dos povos originários. Então, tanto a atividade legislativa como o eventual julgamento deverá sopesar esses valores, acredito eu, e chegar numa forma de conciliar esses valores. Zanin tem 47 anos e é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É especialista em Direito Penal e Empresarial. Também é autor de um livro sobre lawfare, conceito utilizado para explicar situações em que a justiça é utilizada com fins políticos ou de maneira abusiva, com o objetivo apenas de prejudicar a outra parte. Inclusive, esse foi um dos argumentos que ele usou em 2020 para livrar o presidente Lula da prisão. E daqui a pouco a gente volta com a repercussão política da aprovação de Cristiano Zanin e comentários de Kennedy Alencar. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar hoje a inclusão no processo que ele responde no TSE da chamada minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Bolsonaro será julgado amanhã no Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e pode ficar inelegível. Os ministros do TSE rejeitaram por unanimidade um recurso do Partido Liberal e decidiram manter a multa de R$90 mil. A campanha do ex-presidente foi condenada por propaganda irregular ao ter publicado e impulsionado um vídeo que associava o então candidato Lula, do PT, ao aborto. Amanhã, a Corte Eleitoral inicia o julgamento do caso em que Bolsonaro é acusado de abuso de poder político, por ter se reunido com embaixadores no Palácio da Alvorada e feito acusações sem provas ao processo eleitoral. Se condenado, o ex-presidente pode ficar inelegível até 2030. Em janeiro, o relator Benedito Gonçalves incluiu no processo a chamada minuta do golpe. O documento, que propunha intervenção no TSE, foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A defesa de Bolsonaro recorreu, mas em fevereiro o tribunal manteve a inclusão. Hoje, em visita ao Senado Federal, o ex-presidente disse que o encontro com os embaixadores foi antes do período eleitoral e citou um julgamento do TSE, em 2017, que absolveu a chapa Dilma Temer para insistir que a inclusão da minuta do golpe não deve ser aceita pela Corte. E o TSE, em 2017, não aceitou isso. Incluir nessa peça lá, não. Vamos seguir a mesma linha. Não pode a jurisprudência mudar de acordo com a cara de quem está sendo julgado. Isso é péssimo para a democracia se eu for julgado de forma diferente do que foi a chapa Dilma Temer em 2017. Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram que uma planta nativa brasileira possui o canabidiol, que auxilia em diversos tratamentos médicos. Os estudos podem servir como alternativa para os medicamentos produzidos à base de maconha. Lucas foi diagnosticado aos 5 anos com uma síndrome neurológica rara. Chegava a ter 50 convulsões por dia. As crises só foram controladas aos 14 anos, quando ele começou o tratamento com o canabidiol. O Lucas estava fazendo uso de 6 tipos de anticonvulsivantes diferentes e não tinha nenhuma resposta positiva. Hoje o Lucas vai para a escola, o Lucas se alimenta sozinho, o Lucas ele fala, ele canta, ele brinca com os irmãos, ele me responde. Lucas tem qualidade de vida. Foi neste laboratório que cerca de 10 pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram que uma planta nativa brasileira, a trema micrantha, usada para reflorestamento, também produz canabidiol. Com a descoberta, será possível o uso medicinal do canabidiol no Brasil sem restrição jurídica, já que a trema não tem o efeito alucinógeno encontrado no tetrahidrocannabinol, o THC da cannabis sativa, conhecida como maconha.
Antes de ser consumida como um medicamento fitoterápico, a trema será estudada detalhadamente. A expectativa do estudo é entregar nos próximos 3 anos um método confiável e barato de obter o canabidiol. A ideia de obter uma planta brasileira, tá, que não tem essa restrição jurídica porque não tem THC, tá, não está sob a vigilância da Anvisa, tá, pode então produzir um tipo de canabidiol que possa ser barato, tá, amplamente utilizado e facilmente obtido no território brasileiro, porque ela é uma planta nativa brasileira. Este neurologista, pioneiro no uso medicinal do canabidiol no Brasil, aponta diversos benefícios. A gente tem visto recuperações muito impactantes de crianças e adultos com transtornos neurológicos graves, que todo mundo dizia, não, essa pessoa vai ficar ali acamada, sequelada, né? E a gente vê recuperações muito surpreendentes que eu não via até 10 anos atrás, quando começamos a usar o óleo de canabidiol. Angélica conhece bem os benefícios e as dificuldades para conseguir o óleo. Ela tem um filho com transtorno do espectro autista, que sofria com crises de epilepsia. Com o uso do canabidiol, o garoto passou a ter mais qualidade de vida. A gente conseguiu, na época, através de vaquinha, para começar o tratamento para minha planta, sendo daqui, chances, né, que temos de ajudar outras pessoas, outras vidas, outros Joãos como meu filho, outras crianças. E o estado de Pernambuco decretou situação de emergência na saúde pública por causa da superlotação das UTIs neonatais e pediátricas no estado. Somente este ano foram registrados mais de 2.000 casos de síndrome respiratória aguda grave em menores. 30 crianças morreram por causa da doença. A situação de emergência da saúde pública é válida por 90 dias. Com isso, o Estado autoriza a adoção de medidas urgentes para tentar controlar a crise. O Senado acaba de aprovar a indicação de Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi aprovado por 58 votos favoráveis, 18 contrários, o que, aliás, já era esperado, uma votação elástica. Vamos conversar sobre a repercussão política dessa aprovação com o nosso comentarista Kennedy Alencar. Kennedy, sabe o que foi a suprema ironia para mim? Aquele momento assim, de ver o Sérgio Moro, que fez de tudo para se tornar ministro do Supremo, até aceitou vaga no Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, sabatinar Cristiano Zanin, que em última instância foi seu algoz e seu antagonista na Lava Jato, responsável por derrubar, por anular as condenações do Lula, sendo indicado para o STF. Como você avaliou todo o episódio, a sabatina de hoje, Kennedy? Boa noite. Boa noite para você, Amanda, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, o mundo não gira, o mundo capota, né? O Sérgio Moro deu mais um vexame à altura do que ele vem fazendo lá no Senado. Primeiro ele diz, eu li na internet, se eu estiver errado o senhor me corrija aí, que o senhor seria padrinho de casamento do Lula. Mentira, fake news. Foi juiz esse senador. Um senador da República não pode fazer uma pergunta com tanta leviandade, ele tem assessoria para checar as coisas para ele. Cobrando a independência do Zanin, questões de suspeição, se o Zanin se declararia suspeito, foi nos processos em que eu participei, sim. Nos demais eu vou avaliar caso a caso. O Moro cobrar a suspeição de alguém, ele foi ser advogado da Alvarez e Marçal, Amanda, a empresa que administrou a massa falida da Odebrecht, que foi quebrada pela decisão do Moro. Como você lembrou bem, ele deu uma sentença condenando o Lula e depois topou ser ministro do Bolsonaro. E queria muito essa vaga de ministro do Supremo, não conseguiu, né? Então, tem uma ironia do destino aí. A sabatina do Zanin, apesar do resultado ser mais ou menos esperado, é uma aula de articulação política. Como você lembrou bem, foram 58 votos a favor do Zanin, isso dá mais de 70% de apoio no Senado. Para a gente comparar, o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, teve 47 votos a favor e 32 votos contra. Ou seja, o Zanin, ele fez acenos, Amanda, para os setores conservadores da sociedade. Isso está retratado no apoio que ele teve dentro do Senado, que é conservador. Ele falou que era um homem de família, casado havia 2 décadas, 3 filhos, nasceu em Piracicaba, a terra do agronegócio, que não seria um ativista, mas um pacificador, que o norte é a Constituição, e foi muito cauteloso
Então, o Zanin ele fez acenos para essa parcela mais conservadora da sociedade. A gente pode esperar um ministro mais moderado, mais garantista, né? Ele foi dando as opiniões dele com muito cuidado, inclusive sobre questões que ainda estão em tramitação no Supremo e as quais ele pode vir a ser chamado para julgar. Para o Lula é uma grande vitória, coloca o advogado que o assessorou, que o livrou da prisão na Lava Jato. É uma vitória também para o Zanin, que coroa a carreira de um advogado. Ele é muito jovem, vai ficar muito tempo no Supremo Tribunal Federal. Portanto, a gente pode esperar um ministro ali mais ou menos na linha do ministro Ricardo Lewandowski e do Carlos Alberto Direito. Um ministro mais moderado e mais discreto. Amanda. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Como esperado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,75% ao ano. O que veio fora do esperado foi o comunicado do Copom, que, segundo o governo federal e os agentes econômicos, deveria começar a sinalizar para uma queda da taxa de juros a partir da próxima reunião em agosto. Mas não foi isso que o comunicado disse, não. Ele disse que a queda do processo de inflação deve ser lento e demanda cautela e parcimônia. Eu conversei com alguns agentes de mercado, economistas de banco, e eles disseram que esse comunicado veio num tom bastante duro, apesar da inflação dar demonstrações concretas de queda. Os preços das commodities estão caindo, das matérias-primas, o dólar está caindo também e até as expectativas para o futuro. A expectativa para o final do ano, por exemplo, já caiu de 5,8% para 5,12% em apenas um mês. E o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país, tem vindo abaixo das expectativas do mercado, está em menos de 4% nos últimos 12 meses. Eu conversei com uma fonte da Fazenda, muito próxima ao ministro Fernando Haddad, e ele me deu a seguinte resposta: o comunicado do Copom foi inexplicável. Claramente estão se afastando da técnica, movimentos cada vez menos técnicos. Isso deve ter uma repercussão política grande amanhã e também no mercado. É possível que alguns agentes já não esperem mais uma redução dos juros da taxa Selic a partir de agosto. Pode ser que isso fique mais para frente, apenas em setembro. Por enquanto, o comunicado não dá nenhum sinal de que o Banco Central vá baixar juros no próximo mês. O Senado vota neste momento o texto do novo arcabouço fiscal, um novo marco fiscal. Vamos direto a Brasília saber com a repórter Maria Ferreira como está a votação dia quente no Senado. Eles aprovaram a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo, mais cedo aprovaram na Comissão de Assuntos Econômicos e agora no plenário, né, Maria? Já está aberta a votação, então? Isso, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. A votação foi aberta há cerca de 5 minutos e acabei de sair de lá, está quase acabando também. A qualquer instante a gente pode ter o resultado do projeto do arcabouço fiscal, se ele vai ser aprovado ou não. A expectativa da base governista é de aprovação folgada no plenário do Senado. E o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, inclusive disse que estava esperando entre 50 e 54 votos a favor. Eu lembro que para ser aprovado ele precisa de maioria absoluta, ou seja, 41 senadores votando sim para o arcabouço fiscal. Já a oposição não está muito feliz com o texto, disse que ele não é o ideal e criticou, inclusive, alguns senadores criticaram mais cedo o que eles estão chamando de pressa do governo de aprovar esse projeto. Eu conversei com alguns senadores de oposição, eles estavam até com uma cara assim, me olhavam com uma cara de bom. Eu acho que realmente vai ser aprovado, porque tudo está sendo aprovado hoje. Como você falou mais cedo, a aprovação de Cristiano Zanin foi o primeiro item da pauta. E o segundo item, o arcabouço fiscal, que agora está sendo votado. Eu acabei de receber a informação do nosso produtor Gabriel que o texto base foi aprovado. O texto do arcabouço fiscal foi aprovado no plenário do Senado Federal. Amanda. Obrigado, Maria. Ótimo, e já passamos esse placar, né? Já passamos esse placar do arcabouço fiscal, que era esperado. O líder do governo estava falando entre 50 e 55 votos. Vou pedir aqui para a nossa produção também conferir, ver se eles conseguem me passar esse número. Eu estou tentando fazer tudo ao mesmo tempo, conversar com vocês e confirmar o número da votação. Lembrando que o arcabouço fiscal já tinha passado pela Câmara dos Deputados, também uma votação bastante elástica, robusta, 372 votos a favor na Câmara dos Deputados.
deputados. Agora, acabam de me informar, nosso editor-chefe, o Guilherme Latorre, me disse que são 57 votos sim, é isso, Guilherme? 57 votos sim e 17 não. E olha que interessante, praticamente repetiu o placar do Cristiano Zanin, que foi 58-18. Então, como a Maria disse, realmente é uma noite em que o governo está levando todas, aprovando tudo no Senado. 57 votos sim, sendo que eram necessários acho 41, 57 votos sim, então uma aprovação elástica, com folga, sendo que nesse texto retira o Fundeb do arcabouço, que é aquele Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e retira também o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que faz justamente os repasses para o Distrito Federal, principalmente para a área de segurança pública. Portanto, o texto tem que voltar para a Câmara e os senadores, os deputados, melhor dizendo, vão dizer se concordam ou não com as alterações do texto feitas no Senado. Mas, portanto, noite de vitória expressiva para o governo Lula, tanto com a indicação de Zanin como com a aprovação robusta do arcabouço fiscal. Pois é, Amanda, e como você disse mais cedo, o texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos no Senado e, como foi alterado, vai voltar para a Câmara dos Deputados para votação em plenário. Foram 20 votos a favor da aprovação do texto e 6 contra. O relator, senador Omar Aziz, já havia apresentado o relatório ontem com mudanças. Retirou do limite de gastos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e despesas com as áreas de ciência, tecnologia e inovação. Hoje, Aziz acatou mais uma mudança, que permite que recursos obtidos com a venda de bens e a privatização de estatais sejam considerados como receita da União. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, criticou a regra fiscal proposta pelo governo. Então nós estamos aqui dispostos a ajudar o governo, dispostos a ajudar o país, dispostos a ajudar o que for bom para o país e para a nação brasileira. Mas nós não podemos colocar a nossa digital num projeto que claramente não vai sobreviver ao primeiro ano. Então, no primeiro ano de vigência, o arcabouço vai sobraçar. Eu não sou tão pessimista como Vossa Excelência. Eu acredito que o Brasil tem um potencial enorme para crescer. E, diferente de outros governos, nós estamos tendo uma regra agora e eu espero que essa regra, ela perdure. Com as alterações feitas no Senado, o texto precisa ser votado mais uma vez na Câmara. O relator, deputado Cláudio Cajado, disse que está disposto a negociar a manutenção das mudanças, mas ainda quer discutir com os líderes dos partidos. O presidente da Casa, Arthur Lira, disse que a previsão é votar novamente o arcabouço na primeira semana de julho. Eu acho que é sempre o esforço do possível. O relator fez um esforço muito grande, conversou com a Câmara dos Deputados, porque não adianta o Senado ficar aprovando uma coisa e voltar para a Câmara, chegar lá, a Câmara vai acabar tendo a palavra final. Foi um texto bastante negociado. A nossa expectativa enquanto Senado é que a Câmara aprove as modificações que aqui fizemos. Então tá aí, agora o texto volta para a Câmara dos Deputados, que deve tentar votar esse texto. O presidente Arthur Lira já deu indicações nesse sentido, antes do recesso parlamentar, que começa depois da segunda quinzena de julho. Então, os deputados têm mais 3 semanas para enfrentar esse texto, debruçar sobre esse texto e decidir se mantém ou não as alterações feitas no Senado. De qualquer forma, um avanço importante para o governo federal, noite de vitórias, aprovação do marco fiscal, aprovação também do nome de Cristiano Zanin, um marco fiscal que dá um horizonte para a contenção da dívida pública. É importante, inclusive, para o Copom começar a reduzir juros. Ainda não veio essa sinalização no comunicado, na decisão dessa noite do Copom. O mercado deve ficar de olho na ata que sairá na próxima semana. Portanto, uma noite importante para o governo. E o Rede TV News fica por aqui, né? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Jornal do jeito que a gente gosta, com muitas notícias acontecendo ao vivo, muito quente, resultados de votações expressivas. Boa noite, amanhã nos encontramos. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã, 7h20 da noite no Rede TV News.